Congregação de Á em Queimados. E o tema desse vídeo é Desmistificando conceitos errôneos a respeito do nome Jesus. Provavelmente, você que está assistindo esse vídeo já deve ter ouvido alguém afirmar que Jesus é Deus cavalo, Deus porco, que esse nome é pagão, que esse nome é uma corrupção do idioma grego, que esse nome é uma invenção da Igreja Católica e por aí vai. Mas no que eles se baseiam para fazer tal afirmação? E a resposta que temos é a seguinte: na imaginação fértil de quem não busca o conhecimento dos fatos. E na falta desse conhecimento, muitos têm se deixado levar por ensinos errôneos, defendendo que, sob a luz do conhecimento linguístico, arqueológico, histórico, não se sustenta. E antes de darmos início ao tema desse nosso vídeo, convém mencionarmos o seguinte. Primeiro, não há registro de textos originais do que chamamos de Novo Testamento. O que temos são cópias, e as mais antigas são datadas do ano 200 da Era Comum. Segundo, de acordo com evidências arqueológicas, todas as cópias referentes a textos do Novo Testamento foram escritas em grego. Portanto, esse discurso no qual se afirma que a Bíblia foi escrita em hebraico não é bem assim. De acordo com a crítica textual e a historiografia bíblica, o que chamamos de Velho Testamento foi escrito em hebraico, com algumas porções escritas em aramaico. Porém, o que chamamos de Novo Testamento foi escrito em grego. Terceiro, dentre as inúmeras evidências textuais em grego, nas quais encontramos o nome do ungido estão Códex Sinaíticos, Códex Vaticanos e Papiros. Quarto, as marcas textuais, isto é, a forma de escrita dos textos encontrados do Novo Testamento, evidenciam com clareza que tais textos trata-se de cópias e não de tradução. Quinto, compreender que no idioma grego os substantivos se flexionam, ou seja, sofrem declinação, é fundamental para identificarmos que tipo de função ele exerce no texto em que está inserido. Por isso, propomos-nos através desse vídeo abordar o nome Jesus numa linguagem que possibilite às pessoas o conhecimento necessário acerca desse nome e, por assim ser, terem condições de rechaçar com segurança todo e qualquer ensino errôneo a seu respeito. Começaremos então nossa abordagem dando uma breve explicação acerca das declinações que o nome do ungido sofre no idioma grego. E a primeira declinação que abordaremos nesse vídeo é a seguinte. Nominativo. Observem com atenção a forma como o nome do ungido é grafado no idioma grego, cuja pronúncia é Iessus. Essa declinação é usada principalmente para indicar o sujeito da frase, ou seja, aquele que normalmente pratica a ação, sendo identificada pela terminação Y e sigma. Vejamos algumas evidências textuais onde o nome do ungido encontra-se declinado no nominativo. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Observem atentamente o nome do ungido em destaque nesse texto. Marcos, capítulo 13, versículo 2. Observem o nome do ungido em destaque nesse texto. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Vejam atentamente o nome do ungido em destaque nesse texto. João, capítulo 4, versículo 1. Observem atentamente o nome do ungido em destaque nesse texto. João, capítulo 8, versículo 1.
Observem atentamente o nome do ungido em destaque nesse texto. A segunda declinação que abordaremos nesse vídeo é a seguinte: genitivo. Observem como o nome do ungido é grafado no idioma grego, tendo por pronúncia Iesu. Essa declinação tem por objetivo indicar posse, sendo identificada pela terminação ômicron e y, cujo som é U e traduzida na maioria das vezes por D. Vejamos algumas evidências textuais onde o nome do ungido encontra-se declinado no genitivo. Mateus capítulo 1, versículo 1. Observe o nome do ungido em destaque na declinação no genitivo. Marcos capítulo 1, versículo 1. Observem também o nome do ungido em destaque na declinação no genitivo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Observe o nome do ungido na declinação no genitivo. Efésios capítulo 1, versículo 1. Veja o nome do ungido em destaque na declinação no genitivo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Observem também nesse texto o nome do ungido na declinação no genitivo. E por fim, Romanos 1, versículo 1. Observem em destaque o nome do ungido na declinação no genitivo. A terceira declinação que abordaremos nesse vídeo é a seguinte: dativo. Observem a forma como o nome do ungido é grafado no idioma grego, tendo por pronúncia Iesu. Essa declinação é usada principalmente para indicar o objeto indireto, ou seja, aquele que recebe o resultado da ação. Mas também abrange a ideia de finalidade, para, localidade, em, e a ideia de instrumentalidade, por meio de. Sua terminação com ômicron e y é idêntica à do genitivo. Vejamos algumas evidências textuais onde o nome do ungido encontra-se declinado no dativo. João, capítulo 18, versículo 22. Observem atentamente o nome do ungido em destaque na declinação no dativo. Atos 4, versículo 2. Vejam com atenção o nome do ungido em destaque na declinação no dativo. Marcos 11, versículo 33. Vejam no texto o nome do ungido em destaque na declinação no dativo. E por fim, Mateus, capítulo 15, versículo 1. Vejam atentamente o nome do ungido em destaque na declinação no dativo. A quarta declinação que abordaremos nesse vídeo é a seguinte: vocativo. Observem a forma como o nome do ungido aparece grafado no idioma grego, tendo por pronúncia Iesu. Essa declinação é usada para exclamação, invocação e chamamento. Sua terminação com ômicron e y é a mesma que encontramos no genitivo e no dativo. Vejamos a seguir uma evidência textual onde o nome do ungido encontra-se declinado no vocativo. Marcos, capítulo 10, versículo 47. Veja em destaque o nome do ungido na declinação no vocativo. E a quinta declinação que abordaremos nesse vídeo é a seguinte:
acusativo. Observe com atenção a forma como o nome do ungido aparece grafado no idioma grego, tendo por pronúncia Iesune. Essa declinação é usada para apontar o objeto direto da frase, ou seja, aquele que sofre a ação do verbo. Essa declinação é identificada pela terminação y e ni. Vejamos algumas evidências textuais onde o nome do ungido encontra-se declinado no acusativo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Observe com atenção o nome do ungido em destaque na declinação no acusativo. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Observe em destaque o nome do ungido na declinação no acusativo. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Observe com atenção o nome do ungido em destaque na declinação no acusativo. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Observe em destaque o nome do ungido na declinação no acusativo. Marcos, capítulo 15, versículo 1. Observe em destaque o nome do ungido na declinação no acusativo. Lucas, capítulo 19, versículo 3. Vejam em destaque o nome do ungido na declinação no acusativo. Agora que já abordamos pontos fundamentais que nos possibilitam avançar no conhecimento a respeito do nome Jesus, mostraremos que, ao contrário do que muitos afirmam, Jesus não é e nunca foi um nome pagão. Mas há quem se apegue ao fato de não existir letra J no idioma grego para distorcer os fatos e afirmar que o nome Jesus é uma farsa criada por Roma e pela Igreja Católica. Mas o que, de fato, estes que assim afirmam não compreendem é o que se refere a letras ramistas e a historiografia da letra J. E no que diz respeito a letras ramistas, convém mencionarmos o seguinte: são letras que designam duas letras, outrora desconhecidas pelos latinos, a saber, a letra J e a letra V. A falta de critérios no uso dessas letras ramistas dificultava a transcrição e a edição dos manuscritos, uma vez que, se por um lado havia quem mantivesse o uso das letras I e U, de outro lado havia os que as substituíam pelas letras J e V, quando consoantes, e mantinham I e U quando vogais. O impasse no que tange ao uso das letras J e a letra I e das letras V e da letra U foi solucionado por Pierre de la Ramée, humanista do século XVI, conhecido por Petrus Ramos, o qual inovou a gramática francesa ao estabelecer a distinção entre essas letras. E de que maneira ele fez isso? E a resposta é recorrendo à letra hebraica Yod, a qual pode ser vocálica, nesse caso tem som de I, ou consonantal, sendo representada pela letra Y. Dessa forma, Petrus propôs uma distinção entre o I vocálico e o I consonantal, onde o alongamento da letra I, que resulta na letra J, seria sempre usada no início de palavras. Como podemos perceber, com base na historiografia da letra J, esta letra nada tem a ver com os discursos fantasiosos e mirabolantes dos que, por falta de conhecimento a seu respeito, propagam informações errôneas a respeito do nome Jesus. E dentre essas afirmações errôneas, encontramos aquela que afirma o seguinte: Jesus é Deus cavalo. E nisso perguntamos: faz sentido chamar Jesus de Deus cavalo? Não, não faz sentido chamar Jesus de Deus cavalo pelas seguintes razões.
Primeiro, porque o tal sufixo sus que as pessoas tanto usam para afirmar que no idioma hebraico significa cavalo, no idioma grego, tal sufixo não existe para denotar esse significado. E segundo, no idioma grego, o termo usado para denotar cavalo é hippos. Daí vem a palavra hipopótamo, cujo significado é cavalo de rio. Daí vem a palavra hipódromo, cujo significado é local onde é realizado corrida de cavalo. Terceiro, no hebraico, sus, que é cavalo, é escrito com samer, e a letra S de Jesus tem origem na transliteração da letra hebraica shin. Outra informação errônea a respeito do nome Jesus é aquela onde se afirma o seguinte: Jesus é Deus porco. E nisso nós perguntamos: faz sentido chamar Jesus de Deus porco? Não, não faz sentido chamar Jesus de Deus porco pelas seguintes razões. Primeiro, no latim, a letra S do nome Jesus provém da letra grega sigma, a qual foi usada para transliterar no grego a letra hebraica shin e não a letra hebraica samer. Segundo, no latim, a forma como separamos a sílaba não é semelhante à forma como separamos em nosso idioma português. E na ausência desse conhecimento, separa o nome Jesus da seguinte maneira: G-sus. Porém, no latim, a forma correta de separarmos o nome Jesus é a seguinte: Gs-us. Perceberam a diferença na terminação sufixal do nome Jesus no latim? Perceberam que essa terminação, ao contrário do que alguns afirmam, não é sus, mas sim us. É essa terminação us no latim que indica que o substantivo Jesus encontra-se flexionado na declinação nominativa. Percebem como o conhecimento linguístico das palavras no seu respectivo idioma ajuda-nos a não nos tornarmos presas fáceis de ensinos errôneos? Então, é com base nas evidências que conseguimos dar testemunho do que cremos com segurança, com conhecimento de causa. Nesse caso, desejando saber mais sobre esse assunto, acesse o link a seguir.